Então, se eu falar aqui, gente, que alguma coisa vai acontecer, viu, Carlos Bolsonaro, meu querido? Toda vez que eu falar alguma coisa, é porque geralmente eu sei do que eu tô falando. É porque eu disse no Paulo Figueiredo Show da semana passada para que vocês prestassem atenção na capa de uma revista de grande circulação no Brasil. Eu até disse que ia sair na quarta-feira, porque ia sair na quarta-feira, mas aí por uma questão logística acabou saindo na quinta, que é quando normalmente saem as capas da revista Veja. E veio esta reportagem da revista Veja, deveria até ter botado a capa aí, né, gente, pelo amor de Deus, expondo que o Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, havia mentido sobre não ter utilizado redes sociais de terceiro para entrar em contato com outras pessoas, como nós veremos agora. Mas, obviamente, eu disse que essa reportagem e a capa da Veja iam sair, não porque eu tenho poderes telepáticos, não tenho aqui o dom da premonição, mas é porque eu tenho boas informações, principalmente na imprensa. Então, se eu falar aqui, gente, que alguma coisa vai acontecer, viu, Carlos Bolsonaro, meu querido? Toda vez que eu falar alguma coisa, é porque geralmente eu sei do que eu estou falando. Vocês estão acostumados com esses caras que falam de orelhada? Normalmente eu sei do que eu estou falando. Então saiu essa reportagem da Veja, e aí, como eu disse, o que demonstra a reportagem? Que a delação, colaboração, eu prefiro o termo colaboração, já explico por quê, do Mauro Cid foi obtida debaixo de tortura dos seus familiares, e que era absolutamente fajuta. A defesa do Mauro Cid tomou uma atitude que eu não consigo imaginar como pode ser tão burra, dizendo que ele não estava mentindo, que a revista estava mentindo e que ele não havia feito contato nenhum, que ia pedir providência ao Supremo Tribunal Federal, etc, etc. E eis que vem uma nova reportagem da Veja, escrita pelo bom Robson Monin, o seguinte: Mauro Cid, primeiro veio uma, não está aqui no nosso script, mas deveria estar, porque na própria semana seguinte, quando a Veja disse que não havia, que esse contato não deveria, quando o Mauro Cid disse à Veja que aqueles documentos eram falsos, a Veja publicou mais material, inclusive com a foto do Cid e outras fotos eles não publicaram de eventos familiares, etc, etc. E hoje veio essa nova informação de que, na verdade, a fonte das informações foram um dos advogados dos réus do plano de golpe. Golpe da Disney. E o que diz o texto? Vou ler aqui para vocês. Defensor do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, e um dos réus na ação do golpe de Estado que tramita no STF, o advogado Eduardo Kuntz apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir do perfil Gabriela R702 no Instagram. E só abrindo um parênteses aqui, antes de eu continuar lendo a reportagem, esse perfil, o Gabriela R702, é o mesmo perfil sobre o qual perguntou ao Mauro Cid o doutor Celso Villard, advogado do presidente Bolsonaro. Naquela ocasião, o Cid negou ter mantido qualquer tipo de contato através daquele perfil, ou seja, o Cid não estava falando a verdade. Quando o colaborador mente, a delação premiada tem que cair por terra. Não é uma opção. Mas retomando a leitura da matéria, diz aqui: Kuntz é um interlocutor de Cid nas mensagens reveladas por Veja, que comprovam transgressões durante a delação. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia de Câmara, o advogado... Perdão. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia de Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir do acerto. Porra, é evidente. O cara está dizendo a um advogado pedindo socorro a um advogado de um amigo, o Coronel Câmara, amigo do Mauro Cid,
cara pedindo socorro, dizendo: eu estou sob tortura, me ajudem. Eu estou sob tortura, estão ameaçando a minha família. E diz a reportagem, continua, o fato do criminalista defender um dos investigados no caso em que Cid é delator torna a violação do colaborador ainda mais grave, dado que comprova que o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro compartilhou informações do seu acordo de delação com outro réu, quando, obviamente, não poderia ter feito isso. A identificação do interlocutor de Cid derruba a tese da defesa do delator, conduzida pelos advogados César Bittencourt, Jair Alves Pereira e Vânia Adorno Bittencourt, de que as mensagens reveladas por Veja seriam uma miserável fake news. E ainda teve, o Bittencourt ainda mandou o STF para PQP. Esse cara foi o que deu uma entrevista para como é o nome dela? Para Andréa Sadi. E aí, no meio do caminho, o cara entra, ele recebe uma ligação, sei lá o que ele recebe, e ele começa a se autodesmentir no meio da entrevista, e é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, onde a Andréa Sadi fala: mas o senhor acabou de falar. Ele: não, eu não. Quem falou? Ela: mas eu tenho gravado. O senhor acabou de falar. Ele: não, eu? Quem? E assim, meus amigos, eu digo para vocês que hoje a delação e os depoimentos do Mauro Cid já estavam muito ameaçados, a ponto do próprio ministro Fux ter falado sobre isso. Só que agora o advogado do coronel Marcelo Câmara comprovou documentalmente. E a delação foi para o espaço. E eu já declarei aqui várias vezes, eu sou muito compreensível, eu não acho que a gente deva se ferrar, execrar o Mauro Cid. Eu disse que, e permaneço com esta tese, que esta colaboração foi obtida mediante pressão, coerção e ameaça dirigida a ele e aos seus familiares. E que ele cedeu, segundo os próprios diálogos, e disse o que a Polícia Federal e o Alexandre queriam ouvir em parte, que a narrativa, segundo ele, já estava pronta. E por que eu não critico? Porque eu falo: ora, graças a Deus as minhas filhas estão nos Estados Unidos. Se minhas filhas estivessem no Brasil e ameaçassem minhas filhas, ora, eu não sei como eu reagiria. Eu não quero viver esse dilema moral. Fico muito folgo em saber que o tenente-coronel Mauro Cid tenha tido ou pelo menos os seus familiares, tenham tido a grande ideia de ficar nos Estados Unidos, de vir para os Estados Unidos. Estão aqui, estão protegidos, e se precisarem de qualquer status de proteção, eu me ofereço a ajudar. Se precisarem de ajuda, eu me ofereço a ajudar. São pessoas reféns. Não só pessoalmente, mas também através da Imigrex, que é a minha empresa de imigração com a Ludmilla. Eu tenho absoluta certeza que a Ludmilla concordaria comigo em a gente buscar a forma de ajudar essas pessoas se for necessário. Mas o que precisa haver é uma compreensão clara de o que nós estamos enxergando é o fato de que foi uma colaboração obtida sob tortura. E uma pessoa sob tortura diz qualquer coisa que o carcereiro quer ouvir, seja verdade ou não. E é óbvio que ele mentiu no depoimento sobre os contatos feitos por esse Instagram. Ele ia fazer o quê? Ele ia jogar a colaboração dele por água abaixo? E eu chamo de colaboração e não delação, porque eu já disse isso. Uma delação pressupõe que a pessoa esteja acusando alguém de cometimento de crime. Então, eu delato alguém que eu digo: fulano roubou uma caixa de urânio. Bom, esse crime. Então, eu estou delatando. Agora, quando a polícia chega com uma investigação e pergunta sobre determinados fatos que não são criminosos e eu colaboro com a investigação, aí é uma colaboração. E eu digo isso porque ficou claro no depoimento do Mauro Cid, pela narração dele, que nenhum crime foi cometido por parte de ninguém, muito menos do presidente Bolsonaro. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança,
mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.